E após a fala do Marcelo, nós teremos um hino especial feito pela primária. Tem que fazer isso. Anos antes de eu ir para a missão, o bispo tinha me autorizado a não assistir a 40 anos antes de eu ir para a missão, o bispo tinha me autorizado a não assistir a minha aula dos jovens na igreja. Isso porque eu gostava demais de assistir a aula do meu pai. Eu lembro, lá na aula 1 eu adorava assistir a aula dele. E o bispo então, tinha me autorizado a assistir a aula do meu pai. E meu pai teve o chamado de professor da escola dominical, eu diria que por mais de algumas décadas. Um outro chamado que meu pai teve, que também foi por mais de algumas décadas, foi de secretário financeiro da ala. Eu até esqueci de pegar, nem sei se está lá na caixinha, né, o envelopinho que a gente usa para pagar o dízimo. Então, toda vez que alguém fazia uma doação para o dízimo, né, ele é quem registrava essa doação. E no final do ano, ele tinha uma folha de papel com todas as doações daquela pessoa. Então, lá para dezembro, ele ficava ali na porta de entrada ou saída, né, no finalzinho da reunião da sacramental. Ele, então, começava a dar essa folha, né, que continha as doações do ano todo, né, dessa pessoa. Então, essa pessoa podia verificar se as doações estavam corretas e, eventualmente, pegava essa mesma folha e ia, então, para ter a conversa, o acerto anual do dízimo com o bispo. E é nesse acerto anual, né, que a pessoa, então, se declara se ela é uma dizimista integral ou não. O bispo tinha pedido para que eu fizesse uma relaçãozinha, porque hoje é dia dos pais, né? Então eu aprendi a guardar esse mandamento pelo exemplo do meu pai. E da minha mãe também, obviamente. Então o bispo pediu para que eu falasse sobre o dízimo. Achei interessante que essa é a primeira vez que eu venho da China que eles nunca dão um tema livre. E pediram para mim falar sobre o dízimo. Eu queria dizer para o bispo que eu gostei muito do tema. E eu gostaria de começar contando uma história do presidente Grant. Ele diz o seguinte: ouvi uma esplêndida ilustração de uma professora da escola, da classe dominical, que levou para as crianças 10 maçãs, bonitas e vermelhas. Isso aqui não está muito bonita não, mas ela levou 10 maçãs, né, e chegou, ó, se eu desse para vocês 10 maçãs, vocês me dariam uma de volta? Naturalmente, as crianças recebendo 10 maçãs, tudo bem. Todas elas levantaram a mão e disseram, não, eu daria uma de volta. Aí ela explicou que o Senhor pega aquela maçã que recebeu de volta, faz um suco de maçã e devolve para nós, em forma de capelas, de templos, né? Porque o dinheiro não vai para o céu, né? Isso é óbvio. O dinheiro fica aqui para o nosso próprio uso. Nós temos capelas muito boas, hoje está sendo construído um templo aqui na cidade de Londrina. O grande problema é que a maioria das pessoas, quando conseguem as 10 maçãs, comem as 9 e seguram para o Senhor uma maçã, para que ele dê apenas uma dentada. Isso é o máximo que fazem para mostrar a sua gratidão ao Senhor. Eu acho que não é difícil de entender que é muito mais fácil pagar o dízimo quando nós recebemos o dinheiro, e não quando nós deixamos para o final do ano, para o acerto anual do dízimo. O presidente Grant continua, mas depois que comeram as 9 maçãs, acham que o Senhor é muito duro, pedindo tudo o que restou. Nós temos uma escritura que fala sobre o dízimo, que é a definição correta de dízimo. E ela diz assim, Doutrinas e Convênios 119:4. E depois disso, os que assim tiverem pagado o dízimo, pagarão a 10ª parte de toda a sua renda anual. É uma escritura bem curtinha, 10ª parte de toda a sua renda anual. Essa é a definição do Senhor do que é o dízimo. Nos meus mais de 50 anos na igreja, vi muitas conversas de membros tentando discutir qual é a definição do dízimo. Será que eu pago o dízimo de um presente que eu recebi em dinheiro? Será que eu pago o dízimo da minha herança? Nós devemos atentar para a definição do Senhor, que é bem simples e a mais correta. A 10ª parte de toda a sua renda anual. O presidente Grant ainda falou sobre isso dizendo assim, ele disse, descobri que muita gente não sabe quanto é o seu dízimo, mas acredito que se tivesse um sócio dentre essas pessoas que possuísse 10% da nossa sociedade, ele saberia muito bem quanto seria o seu 10%.
Não creio que tivesse qualquer dificuldade, então, em descobrir quanto eu lhe devia. Portanto, sinto-me inclinado a pensar que, se desejasse, não teria qualquer dificuldade em descobrir quanto é 10% de suas rendas. E isso é o que devemos ao Senhor. Eu não poderia dar um discurso de dízimo sem citar pelo menos a escritura mais famosa que nós temos sobre o dízimo, que está em Malaquias. E lá diz: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja mais lugar para recolherdes. Quando a gente lê essa escritura, eu não sei se já passou pela cabeça de vocês, se o Senhor vai nos abençoar de uma maneira que não vai ter lugar para receber, com a gente pagando somente 10% da nossa renda, e se a gente pagasse 20%, pagasse mais, será que Ele vai abençoar ainda mais? Eu gostaria de lembrar para vocês uma situação que ocorreu na última ceia. Pedro estava lá e Jesus Cristo então ia lavar os pés de Pedro, e Pedro falou: não é para lavar meus pés, não. Aí Jesus Cristo explicou para Pedro que se ele não deixasse Jesus lavar os pés, ele não teria parte com Cristo. Aí então Pedro mudou de ideia, da água para o vinho, então me lava inteiro. Aí Jesus Cristo teve que explicar novamente: não é bem assim, é só os pés, né, que eu preciso lavar. Então, se a gente fosse fazer uma comparação, pagar o dízimo é difícil. Talvez nós podemos ter uma resistência. Não vou pagar o dízimo. Mas a partir do momento que a gente entende que a gente não vai ter parte com Cristo, não vai receber as bênçãos desse mandamento, que é o único mandamento com promessa, e essa promessa de que o Senhor vai abrir as janelas do céu, talvez a gente pense: Senhor, vou dar tudo para a igreja. Também não é assim. O mandamento é simples e deve ser observado da maneira como o Senhor explicou em Doutrinas e Convênios 119, que eu acabei de ler. Apenas 1/10 da nossa renda anual. Não mais, não menos. Existe uma outra bênção que vem no próximo versículo, onde o Senhor fala repreender o devorador. Essa eu acredito que muitos de nós deixa passar desapercebido. Se eu recebesse uma bênção de não ficar doente, eu poderia economizar muito com médico, com hospital, com remédio, mas eu acredito que muitos de nós, quando recebemos esse tipo de bênção, nem percebemos. A gente percebe quando recebe bastante dinheiro, ganha na loteria, alguma coisa assim. Mas quando a gente deixa de gastar, a gente às vezes nem percebe. E às vezes pode passar pela nossa cabeça: o Senhor esqueceu de mim, eu tenho pago o dízimo, o Senhor não está me abençoando. Quando muitas vezes a gente está olhando no lugar errado. O presidente Monson ainda disse certa vez uma outra bênção. Ele diz assim: acredito que o pagamento honesto do dízimo contribuirá muito para assegurar a contínua atividade na igreja. Para todos que desejam não perder o testemunho da veracidade do Evangelho, este é o mandamento que nós não devemos deixar de cumprir. O Senhor muitas vezes usa situações extremas para ilustrar um princípio. A história da viúva de Serepta é um exemplo de como a extrema miséria foi usada para ensinar a doutrina de que a misericórdia não pode roubar o sacrifício. Assim como a justiça não pode roubar o sacrifício, assim como a justiça. Na verdade, a medida mais fiel do sacrifício não é o tanto quanto a pessoa dá, mas o quanto a pessoa se sacrifica para isso. A prova da fé é maior quando a despensa está vazia do que quando está cheia. Nos momentos decisivos, a crise não forma o caráter de ninguém, ela o revela. A crise é a prova. A viúva de Serepta não viveu na época do profeta Elias, por cuja palavra o Senhor mandou que houvesse seca em toda a terra por 3 anos e meio. A fome foi tão intensa que muitos já estavam à morte, à beira da morte. Essa situação era a situação da viúva. O Senhor disse a Elias: levanta-te e vai para Serepta, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. É interessante que Elias não tinha sido mandado a Serepta até que a viúva e o filho estivessem à beira da morte. Foi nesse momento extremo, quando ia morrer de fome, que a sua fé foi provada. Ao entrar na cidade, ele viu ela apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me um pedaço de vaso, um pouco de água que beba. Indo ela trazê-la, ele a chamou e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos.
Um punhado de farinha é um pouco mesmo, talvez só o bastante para uma porção, o que torna a resposta de Elias ainda mais curiosa. Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro um bolo para mim, um bolo pequeno. Será que não parece egoísta pedir não só a primeira porção, mas talvez o que seria a única porção? Se nossos pais nos ensinaram a ser cavalheiros com as damas, o que diria uma viúva faminta, que ainda mais não estava pensando em si mesma, mas no próprio filho? A escolha dela era comer ou sacrificar sua última refeição e apressar sua morte. Talvez ela sacrificasse a própria comida, mas a do seu filho, destinada ao seu filho faminto. Elias, agora vem a parte importante. Elias entendia a doutrina de que somos abençoados depois da prova de nossa fé. Ele não foi egoísta e, como servo do Senhor, estava ali para dar, não para tomar. A narrativa continua: porém faze primeiro as primícias para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui, e depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Uma das razões por que o Senhor ilustra as doutrinas com as situações mais extremas é para eliminar as desculpas. Se o Senhor espera que até a mais pobre das viúvas dê o pouco que tem, como ficam todos os outros que não acham conveniente nem fazer nenhum sacrifício? Nenhum bispo, nenhum missionário deveria jamais hesitar ou não ter fé necessária para ensinar a lei do dízimo aos pobres. A ideia de que eles não têm o suficiente para dar deve ser substituída por eles têm tão pouco que não podem deixar de dar. Uma das primeiras coisas que os bispos têm de fazer para ajudar os necessitados é pedir-lhes que paguem um dízimo honesto. Eu tenho uma história para contar da minha missão, que fazem quase 40 anos. Eu registrei no meu diário, eu estava na cidade de Belém, e isso foi em 11 de agosto de 1991. Lá estava eu, um missionário que ainda não tinha começado sua vida profissional, ou seja, eu nunca trabalhei antes da missão. E, portanto, não tinha muita experiência pessoal para relatar que eu tinha pago o dízimo e ter sido abençoado por isso. Nesse contexto, lá estava eu fazendo uma entrevista batismal, e eu diria que talvez a mais difícil da minha vida. Esta pessoa com quem eu estava fazendo a entrevista já tinha aceitado todos os princípios do Evangelho que lhe haviam sido ensinados. Mas estava numa situação financeira muito precária, passando por necessidades básicas. Em outras palavras, uma pessoa com muito mais experiência de vida do que eu, numa situação extremamente difícil, pedindo conselho a um jovem inexperiente de 19 anos. Eu lembro como se fosse hoje, porque essa entrevista, essa experiência marcou a minha vida. O espírito estava muito forte na reunião. Na entrevista. E o Espírito estava dizendo, gritando para mim: faz o que você tem que fazer. Você é um representante meu aqui. E eu fiz o que eu tinha que fazer, mas eu fiquei muito curioso. O que vai acontecer com essa pessoa? Como o Senhor vai abençoá-la? Em outras palavras, eu estava lá demonstrando a minha falta de fé para o Senhor, porque eu queria saber o que ia acontecer com essa pessoa. Muito ao contrário de Elias, que ele sabia que ele estava lá para dar e não para tomar. Mas eu precisava ver com meus próprios olhos. Essa experiência mudou completamente a minha perspectiva de como eu via o dízimo. E ela tem me servido muito bem desde então, porque essa experiência me ajuda toda vez a tomar a decisão correta de pagar o dízimo. O profeta José Smith disse: observemos aqui que uma religião que não requer o sacrifício em todas as coisas não tem o poder suficiente para produzir a fé necessária para a vida e salvação. E é por meio do sacrifício de todas as coisas terrenas que os homens sabem realmente que estão fazendo as coisas que são agradáveis à vista de Deus. Eu não sou diferente de nenhum de vocês aqui. Na minha vida sempre tive altos e baixos. E talvez uma das partes mais difíceis da minha vida foi mais ou menos há 12 anos atrás, por ocasião do meu divórcio.
Desconsiderando o fato de voltar para a vida solitária de um solteiro que desejava continuar casado, perdi a oportunidade de ver meus filhos crescerem, e nada menos do que todos os meus bens materiais, incluindo poupança, a casa onde morava, que eu até tive que voltar a morar com a minha mãe. Vale a pena notar de que eu sempre tive uma fama de pão duro, ou como as pessoas chamam, mão de vaca. Tinha até uma brincadeira que o pessoal falava que se eu atravessasse uma piscina nadando com um sorrisal na mão, vocês conhecem, né, aquele comprimido efervescente, né? Eu ia com a mão tão fechada que eles falavam que o sorrisal ia chegar sequinho do outro lado. Eu gostaria que vocês notassem que, apesar de ter essa fama, que foi de livre e espontânea vontade que eu abri mão, por exemplo, da casa, no divórcio, que ficaria comigo, da minha parte, para que meus filhos e a minha ex-esposa, né, não ficassem sem aonde morar. E eu ainda não sabia que ela se mudaria para os Estados Unidos. O que estou tentando mostrar foi o mesmo que Jesus Cristo tentou mostrar ao príncipe rico, em Mateus 19. Ele disse assim: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem, porém, retira-se triste, porque possuía muitas riquezas. Eu não sei quantos pão duro tem aqui na aula. Na verdade, eu nem acho que é um problema muito grande ser pão duro. Brincadeiras à parte, de um ano para cá, se vocês visitassem lá em casa, né, a minha mãe, o Glauco estaria lá, a tia Lola estaria lá. Se a gente voltasse um pouquinho mais, meu pai ainda estaria lá. O que eu quero considerar aqui é que depois que eles partiram dessa vida para o outro lado, nenhum deles levou o dinheiro que tinha. Não levaram a poupança, não levaram a casa, não levaram nada dos bens materiais que tinham. Em Lucas nós lemos: e direis à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Por fim, todo esse contexto me lembra uma última história que eu gostaria de encerrar o meu discurso com ela. Ela é contada por Elder L. Ray Christensen, e ele fez um relato de seus parentes escandinavos que se filiaram à igreja. Ele estava bem de vida e vendeu suas terras e gado na Dinamarca, antes de vir para Utah, com a família. Durante algum tempo ele teve sucesso no que se referia à igreja e suas atividades, e prosperou financeiramente. Ficou, contudo, tão apegado às posses materiais que esqueceu de seu propósito de vir para a América. O bispo conversou com ele para que se tornasse ativo novamente, da forma como era antes. Os anos se passaram e alguns irmãos, ao visitá-lo, disseram: bem, irmão Lars, o Senhor foi bom com o Senhor enquanto estava na Dinamarca. Ele tem sido bom para você desde que chegou aqui. Achamos que agora, uma vez que está um pouco mais velho, deveria gastar parte do seu tempo com os interesses da igreja. Afinal, você não poderá levar essas coisas com você quando se for. Chocado com esse comentário, o homem replicou: bem, então eu não vou, querendo dizer que não ia morrer. Mas ele se foi, assim como todos nós iremos um dia. E eu digo para vocês, às vezes é muito fácil ficarmos obcecados com o que possuímos ou não possuímos, que perdemos a perspectiva eterna e passamos a viver como se não houvesse amanhã. Eu presto meu testemunho de que esta mensagem ela é verdadeira, que o amanhã virá, e gosto de pensar que o que fazemos mostra ao Pai Celestial o que realmente importa para nós. Eu gostaria de deixar essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.